duas começam a conversar e Maria coloca que Jesus fora apresentado para os doutores da lei como era de costume daquela época. E que Jesus, os doutores da lei costumavam fazer pergunta para saber qual era o desenvolvimento daquela criança ou daquele jovem, né? Então, tudo que eles perguntavam para Jesus, Jesus tinha uma resposta que ultrapassava o esperado pelos próprios judeus que estavam fazendo aquele trabalho ali. Eles queriam entrevistá-lo, mas era como se Jesus estivesse entrevistando ele, porque Jesus sabia mais. E daí, eles tinham um amigo, Maria e José tinham um amigo que se chama Eleazar. Eleazar falou para José, olha, José, Jesus, ele veio para criar fortes problemas para os doutores da lei. Há que se ter uma preocupação de orientá-lo para que ele não entre em problema. Porque de tudo ele sabia, de tudo ele explicava de uma forma mais coerente do que os doutores da lei. E José aceitou a sugestão, mas ficou mais tranquilo. Mas quando que a mulher fica tranquila? Maria não aceitou com tranquilidade. Tem que fazer alguma coisa, tem que resolver. Maria procura Eleazar e diz, olha, peraí, procure um doutor da lei que possa orientar Jesus para que ele seja bem encaminhado, para que ele não tenha problema, porque o que nós não queremos é que Jesus entre em problema. E Eleazar, ok, aceitou e disse, Maria, fique tranquila que eu vou providenciar, eu vou indicá-lo para que ele não tenha problema e tal. Toda essa conversação, Jesus não teve participação e não teve conhecimento, não estava presente. E chegado à noite, ele chega para Maria e diz, mães, o que queres tu de mim? E a Maria ficou abismada. Peraí, o que eu não falei com você? O que você... Ele disse assim, o que queres tu de mim? Ela disse, eu quero como mãe o melhor. Qualquer mãe hoje aqui, qualquer mãe hoje encarnada no nosso planeta Terra, claro que quer o melhor para o filho, claro que faz qualquer esforço pelo filho. Indiscutível isso. E Maria queria o melhor para Jesus. Então ela dizia, olha, eu quero o melhor para você, eu quero a melhor educação, quero a melhor orientação, quero o melhor lugar que você possa estar. É isso que eu quero para você. Não poderia ser diferente. E aí ele falou assim para Maria, você sabe que o melhor para mim, ou a melhor escolha para Deus é o lar e do esforço próprio. Então Jesus começa a ensinar dentro da própria casa que o melhor é o lar. Isso traz para nós, pais e mães, a responsabilidade, tios e padrinhos e madrinhas, e qualquer responsabilidade que nós tenhamos perante um jovem adolescente, uma criança, essa informação de que a melhor escola é o nosso lar. O que nós fizermos dentro do nosso lar hoje é o que o nosso filho será no amanhã, e não o que a escola... A escola vai ensinar a parte intelectual. E a do esforço próprio. Porque nós vemos pais e mães que se esforçam, que dão o seu melhor, e mesmo assim os filhos são espíritos complicados e que não tomam o caminho que o pai e a mãe gostaria. Também não pode ser culpa do pai e a mãe. Então, Jesus começa dando esse ensinamento, que a melhor escola para Deus é o lar, e do esforço próprio. Porque Jesus não prega a comodidade, a tranquilidade, ele diz, o esforço próprio, vai trabalhar. Quer dizer, o pai e a mãe dão a orientação para o filho, mas o filho tem o livre-arbítrio de uma idade, quando alcança uma certa idade, de aceitar ou não aceitar essas escolhas. Então, mesmo que seja a melhor escola, nem sempre teremos os melhores resultados. Mas cabe a nós, adultos responsáveis, transformar ou fazer com que o nosso lar continue sendo a melhor escola para os nossos filhos. Na sequência, no capítulo A Família de Zebedeu. Aí, o texto é o seguinte, na manhã em que se seguia as primeiras manifestações da sua palavra, de fronte ao Tiberíades, o mestre se aproximou de dois jovens que pescavam nas margens e os convidou para o seu apostolado. Filhos de Zebedeu, disse bondoso, desejais participar das alegrias da Boa Nova? Tiago e João, que já conheciam as pregações do Batista e que o tinham ouvido na véspera, todos tomados de emoção, se lançaram para ele transbordando de alegria. Mestre, mestre, exclamavam felizes. Bom,
Os dois, ao receber esse convite, ficaram muito felizes. Claro, imagine o convite de Jesus, a energia que tinha nesse momento, transformou aquele momento num momento de empolgação, de alegria, e nós sabemos que era um reencontro de Jesus com esses apóstolos, que já estava na programação que eles trabalhariam junto. Então, Tiago e João aceitaram com a maior felicidade, com a maior alegria, e retornando às suas casas, a sua mãe, né, ou esposa de Zebedeu, Salomé, ela recebe essa notícia de que os dois haviam sido convidados. E daí ali tem entre parênteses, bondosa e sensível, porque essa mãe, mesmo que ela vá pedir, não esteja dentro daquilo que nós entendemos como correto, mas ela era uma mãe bondosa e sensível, só para nós não fazermos o julgamento de que ela for uma mãe precipitada, uma mãe... Qual é a mãe que não quer o melhor para os filhos, né? Então, Salomé, sabendo desse convite, ela já sabia que tinha a promessa João Batista já vinha pregando que ia chegar um momento novo, que o Messias chegaria e que teríamos um reino novo. Mas naquele tempo, o reino, eles entendiam que era um reino com um rei, com toda aquela corte que a gente conhece, o material. Mas a proposta de Jesus não era esse reino, era o reino de Deus, para implantar o reino de Deus no coração do homem. Salomé não sabia, ela procura Jesus, como qualquer mãe faria, como Maria tentou fazer, e disse, olha, eu quero que meus filhos, né, na fundação do seu reino, que sentem à sua direita e à sua esquerda, cada um dos dois. E daí Jesus pergunta para ela se eles, antes de tudo é preciso saber se eles quererão beber do meu cálice. Essa é a pergunta que Jesus fala. Isso vem diretamente ligado conosco. Nós queremos ser, vamos dizer assim, o emissário de Jesus, nós queremos ser o pregador, nós queremos ser o melhor palestrante, queremos ser a pessoa mais bondosa do mundo e não enfrentar as dificuldades que enfrentamos. Nós queríamos estar nesse nível, mas se fôssemos assim, não estaríamos nesse planeta. O nosso nível não é de provas e de expiação, então nós estamos aqui tentando. E Jesus pergunta se nós queremos beber desse cálice, se nós queremos trilhar o caminho que Jesus trilhou para poder chegar à perfeição que ele chegou. Se nós queremos aceitar as virtudes pregadas pela Boa Nova, mas aceitar as virtudes não é dizer, eu aceito ser caridoso, mas no meu bolso ninguém põe a mão, não sai um centavo. Eu aceito ser tolerante, mas saiam da minha frente que eu preciso passar. Quer dizer, não é nesse aceitar, é realmente a prática da caridade, a prática da tolerância, essas virtudes praticadas por nós. Porque aí sim nós vamos estar bebendo do mesmo cálice que Jesus bebeu e nós vamos estar fazendo a nossa evolução. E nós passamos por essa possibilidade que Salomé colocou de querer sempre o melhor para nós, para os nossos familiares, para os nossos amigos. Nós estamos em busca do melhor para nós. E não tem nada de errado nisso. Desde que nós saibamos que para se ter o melhor, também é necessário trabalhar mais. Se você não trabalhar, se você não tiver o teu esforço próprio, você não vai ter o melhor lugar, a melhor posição. Porque é o resultado. A ociosidade não dá melhor lugar para ninguém. Então, a Salomé, mesmo não sabendo que se tratava de um reino de Deus, o reino espiritual, ela queria que seus filhos estivessem à direita e à esquerda. Mas, para isso, precisavam trabalhar. E, como Jesus colocou, precisamos passar pela cruz que Jesus passou, precisamos passar pela evolução que ele fez, e nós sabemos que a evolução do Cristo durou mais de 4.500.000 anos para ele chegar à condição crística. Então, nós estamos nesse caminho, nós chegaremos lá. Mas tenho certeza que nós estamos no trabalho e estamos bem melhor hoje do que éramos ontem. Só pelo fato de estarmos aqui buscando essas informações, buscando recarregarmos as nossas baterias, ou buscando um pouco de consolo diante dessa pandemia que vivemos. E se nós formos dar só ouvidos para a mídia, não que a mídia esteja errada, não estou julgando a mídia, mas se nós dermos ouvidos somente para as informações de números de infectados, de números de mortos, de números não sei o quê, nós ficaremos loucos juntos e nós vamos ficar doentes sem estarmos doentes.
Na verdade, nós estamos aqui para recarregarmos as nossas baterias espirituais, para nos aproximarmos de Deus e compreender que Deus tem um projeto para cada um de nós. Deus nos criou e nos colocou aqui. E tem um momento que Ele nos irá tirar daqui. E quando chegar a hora, não tem nenhum problema. Nós só temos que ter essa paz de espírito, de saber que Deus é amor, é consolação. E que no momento que nós tivermos que sair, que nós saiamos tranquilos, equilibrados, sabendo que todos nós temos uma hora. Uns vão, os outros vão cedo, os outros não tão cedos assim. E só para você ter uma ideia, eu estava vendo os números do Brasil nesse ano, com o Covid e tudo, houve muitas mortes através do Covid, mas o número de mortos no Brasil em 2020 é inferior ao número de mortes do ano de 2019, mesmo com o Covid. Então, se está morrendo pessoas de Covid, deixou de morrer de outras doenças, o número é inferior. Nós ainda não atingimos o número de mortes que tivemos no ano passado, em 2019. Entendeu? Então, você viu que muita coisa é só zum, zum, zum. Se nós não estivermos apegados a Deus, se nós não estivermos cientes do caminho que estamos percorrendo, nós deixaremos que esse zum, zum, zum desequilibre todos nós. Não estou dizendo aqui que não tenhamos que ter cuidado, estamos tendo todos os cuidados possíveis, mas também não vamos ficar louco com essas informações, porque cada um vai beber do cálice da forma adequada e no momento adequado, sem nenhum privilégio, nenhum castigo, né? Os discípulos. Frequentemente era nas proximidades de Cafarnaum que o mestre reunia a grande comunidade de seus seguidores. Numerosas pessoas aguardando ao longo do caminho, ansiosas por lhe ouvirem a palavra instrutiva. Não tardou, porém, que ele compusesse o seu reduzido colégio de discípulos, os 12 companheiros. Desde então, seriam intérpretes de suas ações e de seus ensinos. Eram eles os homens mais humildes e simples do lago de Genezaré. Então, você vê que Jesus, para juntar os 12 apóstolos, achou na humildade, no simples, né, que é o que ele convida para nós. Trabalharmos um pouco o nosso orgulho, ver até que ponto nós estamos sendo orgulhosos, porque nós já somos trabalhadores do Cristo. Mesmo que as pessoas que participem de qualquer atividade são trabalhadores do Cristo, que estão trabalhando no bem. Mesmo que não tenham vindo na casa espírita, ou não tenham ido na igreja católica, ou não tenham ido no templo evangélico, mas são pessoas que estão trabalhando aí fora, que estão fazendo algo no bem, são trabalhadores do Cristo, porque o Cristo representa o bem. Então, nós precisamos trabalhar em nós a simplicidade, não precisamos de tanto luxo, principalmente no momento que a gente vê que nem o luxo e nem o dinheiro resolve nada. O orgulho também não nos levará a lugar nenhum. Então, os apóstolos eram simples e o convite de Jesus para nós sermos simples também, para usarmos da simplicidade. Não adianta nada nós ficar aqui de picuinha, de quem manda mais, quem manda menos, quem é mais, quem é menos, porque perante Deus nós somos todos iguais, todos filhos de Deus e filhas de Deus, não temos nenhum privilégio. A fidelidade a Deus. Então o Senhor, que sondava o íntimo de seus companheiros diletos, os reuniu uma noite, quando a turba os deixava sós, e já algumas horas haviam passado sobre o pôr do sol. Interrogando-os vivamente, provocou a manifestação dos seus pensamentos e dúvidas mais íntimas. Após escutar-lhes as confidências simples e sinceras, o mestre ponderou: na causa de Deus, a fidelidade deve ser uma das primeiras virtudes. Então, será que nós somos fiéis a Deus? Será que nós, sempre que nós vamos fazer alguma coisa, nós pensamos, mas isso está de acordo com a lei de Deus? Isso está nas leis? Claro que não, porque nós estamos ainda trabalhando, mas nós já temos uma opinião, nós já temos um conhecimento que nos dirige para isso, para saber, eu já não posso mais cometer esse tipo de atitude, eu já não posso ter esse comportamento porque não está de acordo com a lei. Mas é claro que nós, espíritos em trabalho de evolução, em aprendizado, nós ainda somos crianças, espiritualmente falando, e que nós não temos ainda a capacidade de estar 100% sendo fiéis a Deus.
Mas é uma das primeiras virtudes que precisamos trabalhar, na medida do nosso possível, e era o que ele recomendava para os apóstolos. Mas o que eu preciso fazer? Busque ser fiel a Deus. Busque ser fiel aos ensinamentos da Boa Nova. Se nós estivermos nos esforçando, o esforço próprio para buscar, já é o suficiente. Nós não precisamos ser perfeitos. Nós não precisamos estar fiéis a Deus 100%. Não é que nós não precisamos, nós não temos capacidade ainda de ser fiéis 100%. Mas é uma recomendação. E ele faz uma colocação, uma pergunta, né? Onde o filho e o pai que não desejam estabelecer como ideal de união a confiança integral e recíproca. Lógico que um filho e um pai sempre desejam essa confiança integral. Todos queremos essa, mas ela tem que ser recíproca. Não adianta eu querer uma confiança. Olha, confia em mim, mas eu não sou confiável. Então, ela tem que ser recíproca, para que eu confio, mas que também a pessoa confie, seja o outro que tenha essa confiança. Isso em se tratando de confiança em Deus. Eu confio em Deus. Eu confio às vezes, né? Não sempre. Esse é o ponto. Às vezes, quando me interessa, quando eu estou em dificuldade, porque se eu estiver bem, eu até esqueço de Deus. Se as coisas estiverem tudo bem, se eu tiver trabalho, dinheiro, saúde, o passeio organizado, tudo festa, está tudo bem, Deus foi o resultado do meu trabalho. Aí eu não sou fiel a Deus, eu não lembro de Deus. Agora, quando eu tenho tudo isso, e aí eu lembro de Deus, que tudo isso eu tenho porque Deus me permitiu que eu tivesse, que Deus, de alguma forma, através da sua providência divina, permitiu que os caminhos se abrissem para que eu alcançasse essa paz no meu lar, o resultado financeiro do meu trabalho, a saúde que eu preciso, o passeio que é bom e que todos gostamos, é porque Deus permitiu. Se não fosse a permissão dele, nós não conseguiríamos alcançar isso. Então, nós não podemos duvidar da fidelidade de nosso Pai para conosco. Deus é fiel 100%, Ele nos criou e é fiel conosco, né? Sua dedicação nos encerra no Espírito desde o primeiro dia. Ainda não o conhecíamos e Ele já nos amava. Então, é essa fidelidade recíproca que nós estamos trabalhando para desenvolver em nós. Recíproca que falta a nossa parte para com Deus. Deus já nos amava, né? Mesmo antes de nós não conhecê-lo. Mesmo quando nós ainda éramos espíritos primitivos porque Ele nos criou através do seu amor. E agora que nós temos um pouquinho mais de desenvolvimento intelectual, de conhecimento, de consciência, tanto consciência intelectual quanto consciência espiritual, nós compreendemos que Deus já nos amava desde que Ele nos criou. Porque se nós trouxéssemos para o plano nosso aqui, do momento, imagine que um pai e uma mãe que decidem por ter um filho e partem para essa tarefa de ter um filho, eles já começam a amar a ideia mesmo antes de ter concebido. E, às vezes, o período que esse casal leva para a esposa engravidar, às vezes é de 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos que um casal fica na luta ali, tentando engravidar. Então, tem todo um processo, tem todo um tempo, e o casal já ama aquela ideia, já está trabalhando o amor daquele filho que vai vir. O que dirá de Deus que nos criou? O amor dele é infinitamente maior. E nós nem o conhecíamos e ele já nos amava. Então, essa é a primeira virtude que nós devemos desenvolver, essa fidelidade para com Deus. Tudo que nós formos fazer, colocar o nosso esforço para que sejamos mais fiéis possíveis. A luta contra o mal. De todas as ocorrências da tarefa apostólica, os encontros do mestre com os endemoniados constituía fatos que mais impressionavam os discípulos. A palavra diabo era então compreendida na sua justa acepção. Segundo o sentido exato da expressão, era ele o adversário do bem, simbolizando o termo dessa forma todos os maus sentimentos que dificultavam o acesso das almas à aceitação da Boa Nova e de todos os homens de vida perversa.
que contrariavam os propósitos da existência pura, que deveriam caracterizar as atividades dos adeptos do Evangelho. Então, nesse capítulo da luta do bem contra o mal, é quando tem aqueles espíritos sofredores que estavam sofrendo uma obsessão, e Jesus chega e ordena que os espíritos saiam e que vão para uma manada de porcos, e liberta todos aqueles espíritos daquela obsessão que eles estavam sofrendo. E ele usa a palavra diabo. Então, fica nesse momento conhecido, estabelecido, que diabo era tudo que era mal, tudo que era contra o bem, vamos dizer assim, todos os vícios que nós carregamos. Então, essa palavra diabo, que cada um dá um significado, no Evangelho mesmo, no Evangelho segundo o Espiritismo, logo na introdução do Evangelho, está a explicação que essa palavra diabo fora usada de uma maneira equivocada e que, se fosse trazido para os dias atuais, ela teria uma outra conotação. Não era uma conotação de mal. Mas, nesse capítulo de Jesus com os obsediados, fica estabelecido, né, que a palavra diabo é tudo aquilo que é de ruim. Então, às vezes, a gente diz, vai para o inferno, vai encontrar com o diabo quando morrer, porque é uma pessoa má. Não, essa pessoa ela só tem vícios e não está trabalhando as virtudes. Mas, numa próxima encarnação, ela volta, ela não vai para o inferno. Ela, lógico, vai para o umbral, ela vai ter que sofrer a obsessão, não é que vai ter, mas automaticamente, quando você tem adversário, você segue, você passa por perseguição, você é perseguido pelos adversários. Então, provavelmente, quando um espírito que hoje está no crime, quando ele desencarnar, ele vai encontrar esses adversários dele, ele vai sofrer essa perseguição, aquilo que nós chamamos no espiritismo de obsessão. Ele vai ser obsediado pelos seus adversários, até ele ter uma nova oportunidade reencarnatória, quando ele decida trabalhar no bem, e ele vai reencarnar novamente, assim como nós fizemos. E quando nós reencarnamos, nós assumimos o compromisso de trabalhar no bem. Não quer dizer que a nossa vida passada seja diferente desses irmãos que hoje se encontram nas cadeias, os que se encontram soltos e que são praticantes de crimes. Nós não podemos afirmar com certeza que nós, em vidas anteriores, também não fomos criminosos. Por isso, devemos tratar os criminosos como nossos irmãos e que são espíritos que se encontram no crime, mas não que sejam condenados ao crime por toda a eternidade, né? Eles também vão fazer a sua evolução, o seu resgate, e vão pagar cada centavo, assim como nós estamos pagando e continuaremos pagando. Mas, dentre os companheiros do Messias, Tadeu era o que mais se deixava impressionar por aquelas cenas dolorosas. E Jesus pergunta para ele: Tadeu, qual o principal objetivo das atividades de tua vida? E essa pergunta vem para nós. Qual é o principal objetivo das atividades da nossa vida hoje? E Tadeu responde para ele que, mestre, estou procurando realizar o reino de Deus no meu coração. E aí Jesus, nessa conversação que ele tem com Tadeu, na noite seguinte, Jesus vai para uma outra aldeia e Tadeu fica. E como Jesus havia tirado aqueles espíritos obsessores daquele grupo de pessoas no dia anterior, é trazido, porque Tadeu é um discípulo de Jesus, é trazido uma senhora que também está sofrendo uma obsessão, e se Tadeu é discípulo de Jesus, ele pode tirar esse espírito, assim se compreendia. Mas Tadeu faz todas as orações, tudo aquilo que ele entendia que poderia ser feito, tem o seu esforço, mas ele não consegue tirar esse espírito obsessor dessa senhora. E ela continua sofrendo as consequências desse obsessor até o dia seguinte. Quando Jesus retorna no dia seguinte, a senhora é trazida para Jesus e Jesus manda o espírito se retirar e a senhora já fica boa e resolve. E daí Tadeu ficou, né? Peraí, mas por que você consegue e eu não consigo? E aí Jesus explica para ele que ele tem que desenvolver nele o reino de Deus. Que ele dizia, se nós fôssemos simplificar o ensinamento de Jesus para Tadeu, era o mesmo que dizer assim, olha, você tem meio quilo de açúcar, é seu, você está com meio quilo de açúcar na mão. Eu preciso de 1 quilo.
E você diz, peraí, mas como é que eu vou te dar 1 quilo se eu tenho meio? Eu não posso te dar aquilo que eu não tenho. Então, eu só posso te dar meio quilo, eu não posso te dar 1 quilo. É mais ou menos o que Jesus disse para Tadeu. É preciso que você desenvolva o reino de Deus. Não basta você querer tirar um espírito obsessor de alguém que você vai tirar. Porque você não trabalhou isso em você. É necessário que você trabalhe, que você crie o reino de Deus, que você crie as condições necessárias, que você tenha para oferecer. E se você tiver para oferecer, aí tudo bem, você vai conseguir ajudar os outros. Mas enquanto você não tiver para oferecer, e aí Tadeu, os apóstolos, eles eram que nem nós, assim, bem teimosos. Eles não se, eles, às vezes as pessoas adentram a casa espírita e perguntam, olha, por que a gente não faz aqui um baile para arrecadar fundo e vender uma cerveja? Que nós vamos arrecadar uns $1.500 na noite. E daí nós que estamos aqui estudando e tal, olha, gente, nós até podemos fazer o baile, podemos dançar, porque a alegria, como nós vamos na frente, faz parte da vida, é necessário. Mas vender bebida alcoólica está contrário ao desenvolvimento das virtudes, os ensinamentos do Cristo, né? E aí as pessoas murcham e saem do centro. Não, aquele centro lá são muito retinhos, eles não fazem nada, eu não vou mais naquele centro. Então tem gente que deixa de ir no centro porque a gente não concorda com esse tipo de festa, com esse tipo tudo aquilo que a gente faz tem que estar dentro daquilo que nós estudamos, daquilo que nós pregamos. Senão seria uma grande mentira. Pregamos uma coisa e fazemos outras. Pois bem, Tadeu, também inconformado com a resposta, que ele tinha que desenvolver o reino dele, disse, mas peraí, se você tem poder de tirar o espírito da senhora ou dos outros que tirou no dia anterior, por que é que você não reúne todos aqui os endemoniados e tira de todo mundo e acaba com o mal? Você tem poder para isso. E aí Jesus explica para ele que é o trabalho de cada um. Que se assim fosse para ser feito, Deus, que é uma inteligência muito superior à do que Jesus e à do que nossa, teria o feito. Se Deus não fez, é para dar oportunidade de trabalho para nós, para que nós trabalhemos, para que, através do nosso esforço, nós desenvolva essa capacidade de aprender a lidar com o espírito obsessor, aprender a lidar com muito respeito, com muito carinho, porque se hoje esse espírito obsessor é o criminoso, ontem éramos nós. Alguém teve respeito, carinho e amor para conosco. Então é a mesma atitude que nós temos que aprender a ter. E isso, nós estamos falando de um espírito obsessor, mas se trouxermos para o dia de hoje, nós temos muitos espíritos obsessores que vivem no dia a dia conosco, dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho. E o que é que nós temos que fazer para lidar com uma obsessão? Amor, carinho, respeito, tranquilidade, paciência. Porque quem trabalha na reunião mediúnica sabe, o tratamento de um espírito obsessor, às vezes leva mais de 1 ano. Ele vindo toda semana na reunião mediúnica, você conversando com ele toda semana. Você leva 1 ano para o espírito se convencer de que você não é mais criminoso, porque é um encontro, e que você realmente está trabalhando no bem e que você não está mentindo. Você precisa de argumentação, você precisa de exemplos e você precisa de paciência. Assim são com os nossos irmãos encarnados, nos quais nós vivemos no dia a dia. Não é da noite para o dia que nós vamos vencer essas dificuldades. Nós precisamos de tempo, nós precisamos de paciência, precisamos de trabalho e muita fé em Deus. Mas a vitória é certa. Com Deus, a vitória é certa. A única coisa que nós precisamos é compreender esse processo, esse caminho estabelecido por Jesus, não estabelecido pelos espíritas ou por qualquer outra religião, com todo respeito a todas. Estabelecido por Jesus. Amor, respeito, carinho, paciência. O resultado vem com o tempo. Bom ânimo. O apóstolo Bartolomeu foi um dos mais dedicados discípulos do Cristo. Desde os primeiros tempos de suas pregações junto ao Tiberíades, todas as suas possibilidades eram empregadas em acompanhar o Mestre na sua tarefa divina. Entretanto, Bartolomeu era triste e, vezes inúmeras, o Senhor o surpreendia em meditações profundas e dolorosas. Bom, quantos trabalhadores nós conhecemos dedicados e que realmente auxiliam muito a causa espírita,
mas que em algumas vezes também podem se encontrar nesta situação do Bartolomeu, de triste, né? Em meditações profundas, dolorosas. Nós também vivemos nós somos esse Bartolomeu também, às vezes, na nossa vida. No nosso dia a dia, nós passamos por essa situação. Mas ele faz uma pergunta para Jesus, né? Mestre, e não será justificável a tristeza quando perdemos um ente amado? Quer dizer, a tristeza de Bartolomeu, apesar de ser um apóstolo do Cristo, de estar acompanhando, a sua tristeza provinha da morte da sua mãe. Né? Parte da sua tristeza, que tinha outros problemas, mas parte era da morte da sua mãe. Então, quando nós perdemos um ente querido, que nos traz a tristeza, quem já não perdeu um ente querido? Todos nós temos. Porque um ente querido não necessariamente seja o pai, a mãe, o filho, mas pode ser uma tia, pode ser uma madrinha, pode ser a avó, pode ser um vizinho, pode ser uma amiga, um amigo. Um ente querido, quando é querido, é do coração. E aí Jesus falou assim, mas quem falou para você, Bartolomeu, que você perdeu? Porque Bartolomeu não entendia, ele dizia, eu perdi um ente querido. Você não perdeu, a sua mãe só desencarnou, ela está num outro plano e logo, logo você vai se reencontrar. Tudo aquilo que é do coração não se perde. Só se perde coisas que não são o que não é ligado pelo coração que se perde. Se for ligação pelo coração, você não perde. Então não há motivo para essa tristeza. E Bartolomeu disse, mas também, olha, eu vivo de pesca. Quando eu chego da pescaria, que eu tenho que comercializar o meu produto, o comprador de peixe, ele desdém o meu produto, ele desfaz ao máximo que ele pode para pagar o mínimo possível. É uma pessoa intragável. E Jesus escuta, ele diz assim, para acumular mais dificuldade, quando eu chego em casa, os meus irmãos me chamam de vagabundo, me chamam de tudo que é nome que não presta. O meu pai diz que eu sou um filho indigno, porque eu saio de casa e acompanho o dia inteiro. Mas ele era pescador, saía para pescar na madrugada. E ele saía acompanhar o Cristo depois do seu trabalho. E aí Jesus pergunta para ele se os irmãos dele e o pai dele e o comprador dos peixes, se todos eles conheciam Jesus. E aí eu coloquei assim, meus irmãos e meu pai não conheciam a Jesus. Esse conhecer a Jesus é conhecer os seus ensinamentos. Bartolomeu já conhecia. Bartolomeu acompanhava Jesus em todas as suas pregações. Bartolomeu já sentia no coração aquilo. Mas os irmãos dele não conheciam Jesus, não conheciam os ensinamentos. E nem o pai, e nem o comprador dos peixes. Então Jesus falou para ele que era ele que precisava mudar a sua energia para com aquelas pessoas. Como que você reage, Bartolomeu, com seus irmãos e com seus pais? Na mesma moeda. Eles me ofendem, eu ofendo eles. Diz, olha, enquanto você estiver dando aquilo que vem para o seu semelhante, não há um progresso espiritual, não há uma melhora, não há um entendimento. É necessário nós mudarmos a frequência. A nossa frequência, para que já conhecemos Jesus, deve ser essa frequência do bem. Deve ser a frequência dos ensinamentos do Cristo, da tolerância, da paciência. É fácil? Claro que não. Nós não estamos propondo um milagre. Nem Jesus estava propondo para Bartolomeu. Jesus estava pedindo para Bartolomeu que agisse diferente. Isso nós podemos fazer. Se nós formos ofendidos, ou formos, de qualquer forma, maltratados, nós não precisamos tratar os outros mal. Nós temos que reagir de uma maneira diferente. Então, quando Bartolomeu escuta essas orientações do Cristo, porque o Cristo foi trabalhando cada apóstolo individualmente, como se ele trabalhasse com cada um de nós individualmente. Porque as informações que nós temos da Boa Nova chegam até a nossa mente e cada um de nós processa de maneira diferente, aproveita de maneira diferente. Mas Bartolomeu, regressando a casa, já de madrugada, seus irmãos, para sair para a pesca, já receberam com impropérios, né? E eles têm um bom dia para vocês também. Eu falei, tá louco, bebeu. Tá com algum problema, ele não reagiu. Quando seu pai o ofende, ele também trata seu pai bem.
Quando ele chega para vender os peixes, o comprador de peixe diz, olha, por toda a sua pesca de hoje, eu te dou $10. Tá bom, muito obrigado. Deus te abençoe pelos 10. Ué, mas não vai brigar? Não vai dizer que vale 15? Não vai reclamar? Não. Bartolomeu mudou a frequência dele e passou a aceitar aquilo que ele não podia mudar. Porque nós não podemos mudar os outros. Nós não podemos obrigar as pessoas a nos tratar bem só porque nós queremos ser bem tratados. Agora, nós podemos tratar os outros bem porque nós fazemos aos outros aquilo que nós queríamos que os outros fizessem para nós. Então, nós mudamos a nossa frequência e paramos de sofrer tanto, de bater tanto de frente com essa situação. Então, nós somos Bartolomeu e nós podemos ter um comportamento diferenciado. Velhos e moços, não era raro observar-se na pequena comunidade dos discípulos o entrechoque das opiniões dentro do idealismo quente dos mais jovens. Muitas vezes, o séquito humilde dividia-se em discussões relativamente nos projetos futuros. Enquanto Pedro e André se punham a ouvir os companheiros com ingenuidade de seus corações simples e sinceros, João comentava os planos de luta do porvir. Tiago e seu irmão falavam do bom aproveitamento de sua juventude, ao passo que o jovem Tadeu fazia maravilhosas. Somos jovens, dizia, iremos à terra inteira, pregaremos o evangelho às nações, renovaremos o mundo. Simão procurou o mestre. Simão, mais tarde foi conhecido como Zelote, foi o mais velho de todos. Ele, ouvindo toda essa balbúrdia que às vezes nós fazemos dentro da casa espírita, quando nós vamos programar alguma coisa, porque vão fazer assim, porque vão fazer assim, cada um tem uma ideia e a gente esquece, não, peraí, tem um projeto piloto que nós temos que seguir. Mas, enfim, ninguém faz por maldade, todos fazemos porque queremos o melhor do projeto, o melhor para casa. Os apóstolos também, eles não estavam querendo bagunçar o cristianismo naquela ocasião, eles queriam empregar o máximo de força, cada um vendo as suas possibilidades. Só que se a juventude fosse o item requerido, o Simão ficaria fora. Ele disse, o que eu tenho para oferecer na velhice? E daí Simão procurou o mestre e coloca para Jesus a sua dificuldade. Olha, pelo que eu vejo aí na discussão aí do grupo de apóstolo, eles estão falando da juventude, estão falando da importância de ser jovem. O que eu posso oferecer na velhice? E aí Jesus explica para ele que a ramagem é uma esperança. Ele usa a planta, uma árvore frutífera. Ele diz, olha, a ramagem é uma esperança, a flor é uma promessa, o fruto é a realização. E aí ele faz uma outra a colocação ali, sendo a esperança, a infância é uma esperança, a promessa é da mocidade e a realização é da velhice. Então, se nós formos pegar, por exemplo, uma árvore que está crescendo, e a gente diz, olha, provavelmente ela vai dar frutos. Quando nós vemos o começo da primavera e que essa árvore se enche de flor, nós também nos enchemos de ânimo. Diz, olha, essa árvore vai dar muitos frutos, vai carregar esse ano. Eu que vim da roça, eu sei, ainda temos o hábito, né? Na casa do meu pai, em Curitiba, ainda tem um pé de jabuticaba, tem um pessegueiro. Então, a gente vai acompanhando a floração e a gente sabe, olha, tem que fazer a poda, porque senão ano que vem os frutos não virão. Então, vai lá, você faz a poda. Aí, quando tiram foto, aquelas árvores que estão floridas, diz, olha, vai dar muita jabuticaba esse ano. Mas a gente esquece de que a floração é uma promessa. Se der um vento forte, as flores caem e não vai haver fruto. Então, Jesus faz essa... A flor é só uma promessa. A juventude é uma promessa. Quem quer dizer que a juventude animada de hoje não possa desanimar amanhã? Então, por que é que a ramagem aqui nós poderíamos usar o projeto nosso da Casa Espírita? Nós temos um projeto e nós precisamos. Aí nós contamos com a mocidade que vem cheio de promessa. Mas são promessas que não serão cumpridas. Que serão, como nós dizemos lá no sul do Brasil, fogo de grimpa. Eu não sei se sabe o que é grimpa agora.
Ah, ela sabe. Você é do Sul? Não, sou mineira. Mineira, mas sabe que Minas tem pinheiro também, né? A grimpa é a folha do pinheiro, que tem o pinhão. E lá no Sul tem muitos pinheiros, que se chama, o nome científico é Araucária angustifolia, o nome. E essa grimpa, quando seca, é como se você colocasse fogo na gasolina. Aquela ela pega fogo e faz uma labareda rápida, mas ela queima 2 minutos e acaba tudo. Fogo de palha. Fogo de palha, mesma coisa. Então, nós encontramos, muitas vezes, nos nossos projetos, o fogo de palha. Aqueles que quero abrir um grupo de leitura, quero abrir um grupo de atendimento fraterno, quero abrir... Ok, você quer? Perfeito, a casa precisa disso. Mas e quem dá a garantia de que esse vai dar fruto, esse trabalho? Então, precisa de responsabilidade, precisa de trabalho. E o fruto nós só vamos ter com o tempo de trabalho. Tem que haver um tempo para ele dar fruto. Assim como Jesus explicou para Simão, que a velhice é a realização, é o fruto. E que é um dom de Deus, esse fruto. Então, o que Jesus queria dizer para ele, que nós não podemos dispensar nenhuma dessas etapas se nós quisermos ter um trabalho. Nós precisamos de ter esperança, em primeiro lugar. Nós vivemos de esperança. Nós, cristãos, vivemos de esperança. E nós temos a promessa que iremos vencer as nossas dificuldades. E o fruto nós vamos colher com o resultado das nossas tarefas, que é a velhice. Se nós trouxermos isso para a Casa Espírita, imaginem se aqui na Casa Espírita, ou nos centros espíritas de uma forma geral, nós fôssemos classificar por idade. Olha, acima de 50 anos você não pode mais frequentar o centro espírita porque você já está velho. Né? Nós fecharíamos a maioria das casas. E tem mais um agravante. Se não fossem os espíritas que iniciaram o trabalho, o que nós saberíamos sobre mediunidade? Sobre reunião mediúnica, sobre todos esses livros que o Divaldo trouxe através de diversos espíritos, nos ensinando sobre mediunidade. Quer dizer, fica claro que nós precisamos da juventude, nós precisamos da mocidade, mas nós não podemos dispensar o trabalho dos mais velhos, porque são esses que vão ensinar os jovens, que vão dar orientação para que os jovens continuem esse trabalho. Porque amanhã nós estaremos desencarnando e outros assumirão esses postos, mas eles precisarão estar preparados para pregar, para ensinar sobre mediunidade, sobre reunião mediúnica, sobre evangelização, a importância da evangelização dentro das casas espíritas para com as crianças. Nós somos responsáveis. Então, Jesus disse para ele: só ele contém o doce mistério da vida, cuja fonte se perde no infinito, da divindade. Flores que caem no primeiro sopro da primavera, o fruto, porém, sempre é uma bênção de Todo-Poderoso. Quer dizer, o fruto é o resultado e que vem de Deus. E nós não podemos dispensar e nem achar que estamos já suficientemente conhecedores de tudo para não precisarmos dos mais velhos. E ele fala do perdão nesse capítulo. As primeiras peregrinações do Cristo e de seus discípulos em torno do lago haviam alcançados inolvidáveis triunfos. Eram doentes, atribulados, que agradeciam o alívio buscando ansiosamente, trabalhadores humildes que se enchiam de santas consolações ante as promessas divinas da Boa Nova. Pregações em Nazaré. Quando então fez Simão Pedro a sua célebre pergunta: Senhor, quantas vezes pecará meu irmão contra mim, que lhe hei de perdoar? Será que 7 vezes? Não 7, mas 70 vezes 7, respondeu Jesus. Esse capítulo do perdão, ele passou em Nazaré, que era a terra do Cristo, a cidade do Cristo, a aldeia dele. E quando ele volta para lá, ele é mal recebido. Então há uma balbúrdia, uma discussão, ofensas, os próprios moradores querendo desmoralizar o Cristo, né? Porque ele era nascido lá, para desmoralizar, falaram todas as coisas negativas que eles podiam contra o Cristo. E ofendiam, e os apóstolos entraram em luta verbal, né?
querendo provar a eles que o Cristo era o Messias, era o Salvador, e que não era aquilo que eles estavam descrevendo. E Jesus, percebendo toda aquela balbúrdia, ele simplesmente chama os apóstolos e diz, vamos aqui. Não, como assim? Vamos dar uma resposta para ele? Vamos convocar um plebiscito? Vamos fazer uma pregação? Não pode, eles têm que saber quem que é você. Jesus, não, vamos sair daqui. Jesus se retira e os apóstolos vão. Mas eles não estão contentes com essa atitude do Cristo, porque eles reconheciam o poder do Cristo. Mas se tem o poder, por que é que não luta contra esses ofensores? E o Cristo disse que às vezes é melhor calar. Às vezes é melhor você não falar, porque por mais que você tente falar para quem não quer ouvir, ou para quem não tem ouvidos de ouvir, ou para quem não está preparado para ouvir as verdades, por qualquer motivo que seja, não adianta você perder seu tempo de querer ficar ali ensinando, porque, como disse o Cristo, é como jogar pérolas aos porcos. Não vai ter resultado nenhum. Então, ele tira os apóstolos dali, ele sai de Nazaré, volta para outra aldeia e diz, olha, dá por encerrado esse capítulo. Mas os apóstolos, eles eram teimosos como nós, espíritas, eles não aceitavam ou não, ou deixa para depois. Eles queriam saber por quê. Por que que você não se defendeu? Se você tem o poder, por que que você não afrontou? Por que que você não deu a resposta devida? Você sempre tem uma palavra. E Jesus explicou para eles que, às vezes, é melhor você perdoar as dificuldades do outro. Entender as dificuldades do outro. Porque todos têm dificuldade. Vai chegar o momento que eles vão compreender a importância disso. E daí, os apóstolos, eles falam, mas olha, eu te defendi lá, eu falei a seu favor, eu briguei, eu discuti. E Jesus falou assim, o que é que adianta esse tipo de contenda para nós cristãos? O que adianta nós cristãos ficarmos discutindo? Às vezes nós espíritas nos pegamos discutindo mas é do livro do Divaldo, é da Joana de Ângeles, é do André Luiz essa informação, é do capítulo 15, é do capítulo 8. O que isso vai mudar? O ensinamento é bom, escuta o ensinamento e não faz diferença se a pessoa que está falando, porque às vezes a gente lê tanto livro, estuda tanto livro, pesquisa em tantos livros da doutrina espírita, que às vezes a gente confunde, gente. Confunde. A gente troca, a gente tem certeza que era daquele livro e não é daquele livro. É do outro livro. Mas a gente fica discutindo, perdendo tempo, como se fosse uma coisa importante. E se esquece que o mais importante é a mensagem dele. A mensagem dele é, perdoa as dificuldades do teu semelhante. E ele pergunta, mas quantas vezes eu vou ter que perdoar? 7 vezes? E Jesus falou, não 7, mas 70 vezes 7. Mas na minha vida, eu já devo ter perdoado essas 490 vezes. Não, mas é cada falha. Não é nós perdoar 490 vezes, né? Que vai ser o suficiente. A cada falha do seu irmão, você tem que perdoar 400. O que Jesus estava ensinando para nós? Que se nós tivéssemos o perdão repetidas vezes, tornaria-se um hábito em nossas vidas e nós conseguiríamos perdoar sempre que tivéssemos sido ofendidos ou sempre que nós nos achássemos ofendidos. Porque às vezes as pessoas falam por descuido, falam porque não têm o dom da palavra, e a sua fala acaba sendo um pouquinho grosseira, um pouquinho ofensiva, e a pessoa se sente ofensiva, porque a pessoa é mais sensível, está acostumada com palavras mais bem colocadas, e a pessoa se sente ofendida. Nossa, aquela pessoa é grosseira para se comunicar. E Jesus perdoa, entende, cada um está num estágio diferente. Então, essa recomendação de nós praticarmos o perdão sempre que possível, dentro do nosso esforço, porque nós não podemos fazer nada além do que está no nosso alcance. Nós fazemos até aquilo que nós compreendemos, mas o importante nessa reflexão, para nós terminarmos esse ano e começarmos o ano de 2020, refletindo da importância de nós mudarmos aquilo que nós podemos mudar e deixar aquilo que nós não podemos na mão de Deus, que Ele se encarrega de pôr no lugar certo, e que no final tudo vai dar certo, porque tudo está programado desde o primeiro minuto que nós fomos criados até a nossa perfeição, está tudo programado
organizado e vai acontecer. Quer nós queiramos, quer não. Se nós quisermos, se nós tivermos entendimento, nós passamos a ter aceitação. Se nós temos aceitação, nós passamos a compreender que Deus está no comando e Ele dirige a vida de cada um de nós. E sempre o melhor para nós vai acontecer. Nem que, na nossa opinião, o melhor fosse outra coisa. Mas Deus sabe o que é o melhor e Ele vai colocar para nós o melhor sempre. Muito obrigado a todos e tenhamos um bom dia.